1 Samuel capítulo 3, tem a ver, Deus fala com Samuel em uma visão. 1 Samuel 3, nós vamos ler o capítulo todo, porque ele só tem 21 versículos, né? Ele é curtinho, tem 21 versículos, bem rápido. Mas é bem interessante essa leitura aqui, eu acho que é importante a gente fazer essa leitura aqui. 1 Samuel 3, acharam aí? A partir do versículo 1, né? Não existe coisa melhor para fazer, gente, do que você sentar e ouvir a palavra de Deus. Estão lembrados do que aconteceu na casa de Marta e Maria? Né? A Maria fez o quê? Ali não é a Maria, é outra Maria, né? Uma Maria mais jovem, né? Sentou aos pés de Jesus enquanto ele estava ali ministrando na casa. E o que é que a Marta fez? Para lá e para cá, igual uma barata tonta, limpando a casa, fazendo não sei o que, fazendo comida, fazendo não sei o que. Aí chega um momento que a própria Marta fica irritada e chega para Jesus: Senhor, a Maria não está me ajudando? Pede para ela aí vir me ajudar, porque eu estou aqui me virando sozinha. Aí, em outras palavras, o que Jesus disse para ela? A Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Gente, não tem coisa melhor do que isso. Estão entendendo? Maria escolheu a melhor parte, sentou nos pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus. E aí Jesus disse: Marta, tu está ocupada com tanta coisa, mas só uma coisa é importante. Gente, quando Jesus chega na nossa casa, a visita mais importante chega na nossa casa, o que que Jesus está dizendo? Você para tudo o que você está fazendo, deixa o que tiver sujo, deixa o que tiver por fazer, deixa a roupa para lavar para depois, entendeu? Porque você ali, a visita ilustre chegou, então você senta para ouvir a palavra. Por que que a gente tem que sair de casa para ouvir a palavra? Por que que nós temos que sair de casa para vir ao templo para ouvir a palavra? Que é para a gente deixar tudo que está por fazer lá. Porque se a gente fosse ouvir a palavra em casa, gente, vamos falar sério. Vamos transmitir o culto. Vamos falar sério. A pessoa vai transmitir o culto, daqui a pouco chama alguém na porta. Você está lá assistindo no YouTube, daqui a pouco uma criança quer alguma coisa, daqui a pouco a criança grita de lá. Você tem que terminar a comida, tem que dar um cafezinho, e o culto está rolando na internet. Não tem como você ficar sem ali como se tivesse. Por isso a pessoa tem que sair de casa para vir ao culto, porque ali você abre mão de tudo que é importante. Tem coisa para fazer, tem que fazer, faz parte da minha rotina do dia a dia, beleza, mas eu preciso me expor à palavra. Como Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, eu tenho que sentar aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Jesus não está aqui? Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não está aqui? Então, nós estamos sentados aos pés do Senhor, não aos pés do bispo, do pregador, do pastor, aos pés do Senhor, para ouvir a palavra. Eu estou aqui ministrando textos, ministrando palavras, e o Espírito Santo vai pegar na mente de cada um aí e vai colocar aí dentro apenas aquilo que Deus quer que você saiba hoje. Amém? Amém. Beleza? Agora, quais são as lições desse texto que eu percebi? Número 1, Deus sempre se comunicou com a sua palavra e com visões. Não, porque Deus fala pela palavra. Verdade, Deus fala pela palavra, mas Deus também fala com visões, né? Com sonhos e visões, a linguagem do Espírito Santo, né? Visões, sonhos, palavras de profecia. Não tem jeito, não tem como dizer assim: não, a Bíblia encerra tudo, não precisa, não, a gente não precisa escrever mais a Bíblia, certo? Estão entendendo? Ninguém precisa escrever nada mais na Bíblia, amém? Já está pronta, não tem que acrescentar nada. O que a gente tem que conhecer da doutrina, da revelação de Deus está aqui. Agora, para a nossa vida do dia a dia, Deus se revela pela palavra, a palavra vai nos dando orientação, mas às vezes Deus também dá um sonho, dá uma visão, que quer dar uma direção especial, entendeu? E nós não podemos achar que Deus não vai fazer isso. Desde Gênesis até o Apocalipse. O Apocalipse é o quê? Um livro de visão. A segunda coisa, Deus chama, mas Ele espera o nosso movimento.
Você viu lá, chama Samuel, menino, não tem experiência, né? Samuel vai para Eli. E o Senhor me chamou? Deus não falou nada. Aí ele volta a dormir. Samuel. Ele vai para Eli. Deus não disse nada. Deus não disse assim, rapaz, sou eu que estou te chamando. Deus não falou nada disso. Ó, fica aí, escuta que eu tenho que falar com você. Gente, Deus não falou nada. Aí de novo, 3 vezes. Aí o Eli é que tem que ter um entendimento. Ó, não sou eu, então é Deus. Acho que é Deus que está querendo falar com você. Quando se vier de novo, né? Se vier a voz de novo, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí quando Samuel disse isso, é que Deus então fala. Então Deus chama a gente, Deus chamou a igreja, Deus chamou a sua vida, Deus chamou você. Deus tem ministério para as pessoas, Deus tem chamado para um ou outro, Deus tem uma vocação para uma pessoa, seja um ministério diaconal, seja um ministério episcopal, pastoral, não importa qual seja o ministério, Deus tem um chamado, o ministério, a vocação de uma pessoa. Deus pode chamar a pessoa para ser um empresário, Deus pode chamar uma pessoa para ser um empregador, ser um empresário, ser um engenheiro, ser alguém que realmente vai glorificar a Deus por meio da sua profissão, é normal, está normal. Mas a questão é, Deus chama, mas se a gente não se mover de acordo com o que Deus espera, Deus não dá o próximo passo. Número 3. Deus, Ele age no tempo que Ele mesmo estabelece. Isso é comum, mas é a hora que a gente tem que se lembrar. Deus, Ele chega na profecia que Ele fala para Samuel, Ele fala assim, ó, eu vou cumprir tudo, item por item, até o fim, aquilo que eu falei que eu ia fazer contra a casa de Eli no tempo certo, no tempo determinado, porque Deus, Ele é um Deus de Kairos, né? Ele é um Deus de tempo. Lá no hebraico era Olam, a mesma palavra Olam é a mesma palavra que Kairos no grego, o tempo onde Deus se move, o momento em que Deus age na história. Então Deus vem e diz assim, ó, tem um momento que eu vou fazer, mas Deus estava esperando esse tempo todo, Samuel se levantar, a Ana ter um filho, dedicar esse menino ao Senhor, desmamar esse menino. Quantos anos não passou? Deus deu uma profecia direta para o Eli. Se vocês lerem os primeiros 2 capítulos de 1 Samuel, Deus fala diretamente para Eli que ele ia julgar a casa dele, e repreende o Eli, porque o Eli não repreende os filhos dele que está fazendo errado. Mas Deus não faz nada, falou, mas também não fez nada, só falou e esperou. Deus às vezes dá uma profecia, gente, e o próprio Deus que liberou uma palavra espera. Ele fica esperando o tempo certinho, mas na hora que a coisa se ajusta, aí Deus vai falar, agora. Então Deus, Ele age no tempo que Ele determina. Então tem coisas que Deus determinou para Abraão, você vai ter um filho, 25 anos. Aí quando tem um filho, 13, falei isso na nossa visita, né? 13 anos depois, Deus pede o menino. Ué, mas eu levei 25 anos para ter um menino, agora 13 anos, quer que eu mate o menino? Oi, se Deus... O que é que esse Deus quer? Esse Deus quer o que, gente, da gente? O que é que Deus quer da gente? Com essas conversas, com essas histórias. Uma palavrinha só. Obediência. Obediência. Deus falou, está falado. Deus pediu para você fazer, você faz. Está escrito, você obedece. Não tem que ficar questionando. Ah, mas por quê? Não tem por quê. Deus falou. Deus não sabe o que é melhor para você? Sabe. Se Ele pedir uma coisa que você pode achar que é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. É duro, isso aqui é muito duro. É duro, mas Deus te pede isso. Não tem conversa. Entendeu? É difícil, é duro, é desconfortável. Não importa, Deus pediu, acabou. 4, né? Não podemos mudar as sentenças de Deus. Repita isso comigo. Eu não posso mudar as sentenças de Deus. Fale isso aí. Fale. E eu não posso mudar as sentenças de Deus. Está me entendendo? O que é que quando Eli chega para Samuel e diz assim, ó, conte tudo.
Porque Samuel ficou com medo, né? Poxa, vai acabar com a casa do homem que me criou, né? O homem está me criando, né? O homem está cuidando de mim, né? É como um pai aqui para mim, né? Cuidando de mim. Agora eu recebo uma palavra que a casa desse homem que está cuidando de mim vai ser destruída, não vai sobrar nada, que Deus vai julgar. Oh, Samuel ficou com receio. Deus disse que ia fazer, mas Samuel ficou com receio. Ele é um menino, um moço, está começando agora a vida, e Deus já coloca um negócio já pesado desse. Aí o Eli fala, fale qualquer coisa, porque o Eli já ameaçou, que o Senhor faça o que quiser com você, se você não me falar a verdade. Não me negue nada. Aí o Samuel foi lá e contou tudo. O que é que o Eli, depois que o Eli ouviu a profecia que Deus falou para Samuel, é a mesma profecia que Deus falou diretamente para o Eli. Samuel não sabia. Samuel não tinha nem nascido quando Deus tinha falado. Ou era um bebezinho quando Deus falou para Eli. Samuel não sabia. E aí quando, você imagina o Samuel, menino, contando para o Eli, um senhor idoso, exatamente aquilo que Deus falou diretamente para o Eli. Eli entendeu o que nesse momento? Deus já determinou. Deus falou lá antes e agora confirmou por meio do menino aqui. Em outras palavras, o que é que ele teve que falar depois disso? Que o Senhor faça, Deus é o Senhor, Yahvé é o Senhor, né? Ele faz o que ele quiser, ele faz o que é melhor, o que ele achar melhor. Em outras palavras, o que é que ele fez? Falou assim, eu não tenho como mudar o que Deus já determinou. Certo? Número 5. Deus escolhe e chama um profeta, mas o povo reconhece o profeta. Quando lá diz que o povo, todo mundo passou a reconhecer que Samuel era um profeta chamado, vocacionado por Deus, diz que o povo todo de um lado a outro, né, de Siló, lá de Dan até Berseba, de uma extremidade a outra da nação naquela época, todo mundo entendeu, esse aí é um profeta de Deus. Deus chama, Deus dá profecias, Deus vocaciona, Deus se relaciona direto com aquele profeta, mas o povo também reconhece que Deus chamou ele como profeta. Porque não tem sentido Deus dá um profeta para o povo, para falar ao povo, e o povo achar que aquilo não é de Deus. Vai perder tempo, né? Claro, o povo vai sofrer, porque o profeta é de Deus, e ele vai ser destruído, o povo, mas também não vai ter a relação direta com Deus, porque o profeta que falava a palavra de Deus para as pessoas ali, Deus quer isso de vocês. O povo nunca ia saber o que é que Deus queria. Então, profeta, pregador, apóstolo, mestre, pastor, bispo, aqui o líder, né? Aquela pessoa, Deus tem um chamado na vida daquela pessoa, do líder. Aqui não estamos falando do profeta Samuel, mas trazendo para os nossos dias, para qualquer um da igreja, pode ser um chamado pastoral, pode ser um chamado apostólico, pode ser um chamado profético, pode ser um chamado de mestre, pode ser um chamado de evangelista, né? Como ofício, né? Como alguém que vai trabalhar na unção, no ofício do profeta, no ofício do apóstolo, no ofício do evangelista, do profeta, do mestre, do pastor, né? Não é qualquer pessoa, é aquele que foi chamado à parte para fazer aquela função. Ainda que isso aconteça, Deus levanta esse apóstolo, esse profeta, esse pastor, esse evangelista para o povo. Então o povo também tem que reconhecer que aquela pessoa é de Deus. Entende? Porque está ligado um no outro. O profeta está ligado com Deus, como Deus está ligado com o povo. O profeta está ligado com o povo, como Deus está ligado com o profeta. Está todo mundo ligado. Uma coisa está abençoando o outro, mesmo que seja chamando a atenção. Estão entendendo? Da mesma forma o pastor. O pastor está ligado com Deus, o bispo, seja quem for, o pastor, está ligado com Deus. Deus está ligado com a igreja está ligada com o bispo está ligado com a igreja, que está tudo ligado com Deus. Se o povo não entender que o pastor é o pastor, que aquele homem, então não tem sentido, o que está fazendo? Não tem lógica, não é meu bispo, não é meu pastor. Mas se não é, então
Então não é. Não tem sentido Deus ter chamado alguém para que a pessoa não reconheça que aquela pessoa é um chamado de Deus para ela. Gente, toda igreja, toda e qualquer igreja precisa reconhecer o pastor daquela igreja, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, seja quem for, o líder daquela igreja Deus o chamou e deu para aquela igreja. E aquela igreja precisa reconhecê-lo, é o nosso pastor, é o nosso líder, para que a coisa tenha harmonia e Deus possa se mover sem problemas. Amém? Amém? Isso é muito importante. Então Deus chama, Deus vocaciona, mas o povo também reconhece. Então está tudo ligado. Se as três coisas funcionarem, pastor, a igreja e Deus, pastor, apóstolo, bispo, profeta, seja como for, né? O pastor, o líder e Deus está juntinho, a coisa desanda, gente. Ela vai, desanda no sentido de ela deslancha, essa palavra. Ela deslancha. Agora fica resistindo, não sei o quê. Mas não sei o quê. Mas eu não concordo. Mas não sei o quê. Fica nesse lenga-lenga, é claro que dá problema. Está culpando a pessoa? Não está culpando a pessoa A, B ou C. Está culpando a falta de unidade, de harmonia. Quando não há harmonia, não é porque um é culpado ou o outro é culpado, é porque não entendeu que precisa da harmonia, não entendeu que tem que estar todo mundo na mesma direção, entende? As pessoas não entenderam que tem que vir na sexta-feira, se tiver a bispa aqui, ou o bispo aqui, ou qualquer outra pessoa aqui. As pessoas têm que entender que tem que estar no domingo, independente de estar o bispo, estar a bispo, ou qualquer um dos pastores que nós estamos preparando para pregar, e eles precisam pregar, senão eles nunca vão ter experiência, eles nunca vão crescer. E eles têm falado, eles têm se dedicado, eles têm falado muito, estão dando palavras muito boas, certo? A bispa está se desenvolvendo muito. Gente, eu estou feliz porque o meu papel, eu tenho que passar o cajado. Se eu não tiver entender que se eu não tiver que entender que eu tenho uma geração de líderes que preciso construir para que eles levem à frente quando eu não puder mais, ou quando eu entregar o cajado, porque eu vou passar. Sim ou não? Todo pastor, toda igreja tem que entender isso. É por isso que as igrejas têm 100 anos. Mas imagina com uma época como essa, que é a que a gente precisa de mais unidade, a gente ainda tem pessoas que não entenderam, depois de tantos anos que a igreja existe, pessoa não entender que ela precisa estar unida na mesma direção para fazer as coisas, senão não vai funcionar. Vai ficar assim, vai ficar culpando o pastor, vai ficar culpando a igreja que é pequena, vai ficar culpando o lugar onde nós estamos, vai ficar culpando um monte de coisa. Mas e qual é a tua parte? A tua parte é estar unido, a tua parte é amar, não é o lugar, a tua parte é amar as pessoas que estão aqui. A igreja não é o lugar, a igreja são as pessoas. Amém? Amém? Se você não amar os teus irmãos aqui, você não vai amar teus irmãos numa igreja grande. Não vai, porque lá você nem vai conhecer todo mundo, ainda vai achar motivo para criticar. É interessante, que diz que Deus aparecia em Siló, Deus se manifestava a Samuel em Siló, e é ali que Deus vinha. Achei interessante. E aí eu falei assim, Deus é o Deus de Siló, né? E o que é esse Shiló em hebraico, né? O que significa essa palavra Siló? Ela significa 4 coisas. Primeiro, tranquilidade. Deus é o Deus da tranquilidade. Segundo, segurança. Siló, escute, Siló significa segurança. Então Deus é o Deus da segurança. Siló significa lugar de descanso. Deus é o Deus que nos dá descanso. E por último, Siló significa lugar de repouso. Então, veja, Deus ele se manifesta aonde? Aqui no texto que nós estamos falando, Deus se manifesta aonde? Em Siló. Por que Deus se manifesta em Siló? Porque Siló tem um significado, né? É tranquilidade, segurança, lugar de descanso e lugar de repouso. Deus sempre projetou que o seu povo tivesse lugar de descanso. Para nós que estamos em Cristo Jesus, nós ainda temos um descanso. Em Cristo nós estamos descansando em Deus. Amém? Amém? Há um descanso. Deus é o Deus
Aí a gente pode encerrar assim. Olha a voz, olha o que os profetas nos ensinam. Para mim e para você, hoje, o teu Deus é um Deus de tranquilidade, que te traz tranquilidade. Tem que haver tranquilidade. O teu Deus é um Deus que traz segurança. Tem que ter segurança. O teu Deus é um Deus que te dá um lugar de descanso. Amém? E um lugar de repouso. Então, Deus ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, inclusive com o nosso descanso, com o nosso repouso, com a nossa noite e tudo mais. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?